Olá, pessoal, bom dia para vocês. Aqui estamos nós de novo, eu, professora Zaira, professora de língua portuguesa dos 7º anos, e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto verbo e suas flexões. Na aula anterior, nós falamos sobre o verbo, suas flexões de pessoa, número e tempo. E nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre as flexões de modo. São 3 os modos verbais. Os modos quer dizer a forma como falamos, a forma como nos direcionamos ao nosso interlocutor, a pessoa que nos escuta. Sempre que estamos em uma conversação, né, nós expressamos de forma clara aquilo que queremos dizer, podendo indicar uma certeza, né? Podemos deixar uma certa dúvida, né? Então, nesses 3 modos, nós temos o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Nós vamos começar vendo o modo indicativo. O modo indicativo, ele indica uma certeza de que um fato acontece, aconteceu ou vai acontecer. Quando nós estamos dialogando, deixamos claro alguma coisa que estamos falando, algum acontecimento, um fato do qual falamos, né? Nesse diálogo há uma certa certeza daquilo que expressamos. Essa certeza é o modo indicativo da conjugação do verbo. Eu coloquei aqui um poema que está no livro de vocês, na página 68, de onde vamos fazer nossa atividade. O poema é Pretensão. Vamos fazer a leitura desse poema para iniciarmos, para falar sobre o modo indicativo. Eu quero um grande amor. Também pode ser pequeno. Ok, mas que seja de verdade. De mentira também serve, mas que dure bastante. Aceito um rapidinho, entre nada e qualquer coisa. Meu coração dança miudinho. Ulisses Tavares, o autor desse poema. Nesse texto desse poema, no corpo desse poema, nós podemos encontrar vários verbos, tá, gente? Podemos encontrar vários verbos. Aqui, por exemplo, olha. Quero, pode, seja, serve, dure, aceito, dança. Essas palavras que eu grifei agora aqui no vídeo, no corpo do texto Pretensão, do poema Pretensão, nós podemos observar os verbos. Os verbos que estão no modo indicativo são esses aqui. No poema, há verbos que expressam uma certeza de que algo acontece, como eu falei, modo indicativo, é o modo da certeza dos fatos em si, de que algo acontece, aconteceu ou vai acontecer no futuro. No corpo do poema nós temos quero, pode, serve, aceito e dança. Esses verbos aqui estão no modo indicativo, né? O eu poético do poema, ele expressa uma certeza dos fatos, uma certeza de querer, uma certeza de poder, uma certeza de servir, uma certeza de aceitar e de dançar, certo? Quero, pode, serve, aceito, estão no modo indicativo. Agora vamos falar sobre o modo subjuntivo. O modo subjuntivo, dizemos que é o modo da dúvida, né? O modo subjuntivo, ele
indica que algo pode ou não acontecer em algum tempo determinado, né, de certas condições. Ele indica, em geral, uma possibilidade, uma dúvida, uma hipótese, né? Vamos analisar os nossos exemplos para vocês poderem entender melhor. Modo subjuntivo, as formas verbais. As formas verbais seja e dure, que também estão no corpo do poema, pretensão. Essas duas formas verbais aqui expressas no corpo do poema, elas indicam uma possibilidade, né? Não é uma certeza, é uma possibilidade, né? Que seja, que dure. Então, o autor ele deixou claro, né? Essas possibilidades desse amor que ele pretende encontrar. Então, essas formas verbais, elas expressas no corpo do poema, elas indicam coisas que podem ou não acontecer. O modo subjuntivo, né? Iremos analisar agora também outros exemplos para vocês poderem entender melhor o que é o modo subjuntivo, né? Vejam só essa frase aqui, essa oração. Talvez voltaremos às aulas presenciais em agosto. Talvez voltaremos às aulas presenciais em agosto. Quando iniciamos a leitura da nossa frase, nós já começamos aqui, ó, com uma palavrinha acompanhada pelo verbo, né, nessa oração. Mas essa palavra, ela por si só, ela já indica uma certa dúvida de que esse fato de voltarmos às aulas em agosto possa acontecer. Expressar o verbo nessa forma, né, talvez voltaremos, já indica uma dúvida. Não há uma certeza de que isso possa acontecer. Outra frase. Se soubéssemos o que nos reserva o futuro, não ficaríamos tão apreensivos com o presente. Outra forma de percebermos o modo subjuntivo na oração. Esse se, por si só, ele já indica uma dúvida, uma possibilidade. Juntando ele ao verbo, ó, soubéssemos, se soubéssemos, se não é uma certeza, é uma certa possibilidade, né? É uma certa dúvida naquilo que expressamos. Dessa forma, estamos conjugando os verbos no modo subjuntivo. Modo subjuntivo, que é aquele que indica dúvidas, incertezas, né? Possibilidades e hipóteses sobre os acontecimentos, sobre os fatos. Se algo realmente aconteceu, se algo realmente acontece, ou se algo realmente vai acontecer. Analisamos agora o próximo. O modo imperativo. O modo imperativo, como eu sempre digo para os meus alunos, ele é o modo mais fácil de entendermos, tá? O modo imperativo, ele expressa ordem, pedido, conselho, convite, orientação ou proibição, certo? Vejamos os exemplos. Ana, lave a louça. Vocês percebem que quando a mamãe em casa pede, o papai pede para você fazer alguma coisa, eles de certa forma não estão pedindo, ele está te dando uma ordem. Nessa forma de expressar o verbo, Ana, lave a louça. O verbo lavar aqui, ó, na oração, claramente indica o quê? Uma ordem, certo? Uma ordem. Na outra oração, não pise na grama. Quando nós vemos essas placas aí, ó, nos canteiros de praças, jardins, não pise na grama, isso é uma proibição, é proibido pisar ali, certo? Aqui nós temos o verbo pise,
né, que é o verbo pisar, na forma imperativa negativa. Está no imperativo negativo. Por que está no imperativo negativo? Porque há um não bem aqui, ó, no início. Não. Sempre que vermos alguma palavra que indica, né, uma certa negatividade, então é uma frase negativa. Nesse caso aqui, não pise, o verbo pisar está indicando proibição, no entanto, estamos no modo imperativo negativo. O outro exemplo. Participe do nosso arraiá pé de moleque. Participe, ó, a forma de expressar o verbo. Participe do nosso arraiá pé de moleque. Aqui está claramente, o verbo está expressando um convite, certo? Vamos fazer uma certa, vamos voltar ao início para vocês poderem pegar direitinho. Então, os modos são 3, indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo, ele indica uma certeza de que um fato acontece, aconteceu ou vai acontecer. O modo subjuntivo, ele pode indicar que algo pode ou não acontecer em algum tempo, dependendo de certas condições. Indica, em geral, possibilidades, dúvidas e hipóteses. O modo imperativo, ele expressa ordem, pedido, conselho, convite, orientação ou proibição. Então, todas as vezes que nós estamos, né, em uma conversação, em um diálogo com o nosso interlocutor, a forma de nos expressar, né, deixa claramente se há uma certeza, se há uma possibilidade, se há uma certa ordem, pedido ou conselho, e aí você tem que lembrar, é o modo verbal. Modo verbal indica a forma como o falante está se referindo a algo, a algum fato do qual ele dialoga na conversação. Certo, gente? Para hoje era somente isso, e eu quero dizer para vocês que a atividade da aula sobre os modos verbais está na página 68 até a 71. Só são 5 questões, você vai fazer essas questões no seu caderno e responder. É necessário copiar as questões porque há necessidade, gente, porque você tem que ver os exemplos, né? Então, da 68 até a 71. Tá? Qualquer dúvida no WhatsApp. Um grande abraço para todos vocês, certo?